Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à Feira Nacional da Agricultura. Uma vez mais, a Comissão de Agricultura e Mar do Parlamento dirige-se à Feira da Agricultura e é com muito gosto que os recebemos. Eu convidei-vos para estarmos aqui hoje para falarmos um bocado sobre alguns temas do mundo rural e da agricultura que são uma constante de debate no Parlamento nos últimos anos. E como tal, passava a apresentar-vos. Tenho à minha direita a deputada Patrícia Fonseca do CDS, o deputado Pedro do Carmo do PS e o deputado Nuno Serra do PSD. Aquilo que eu gostava de falar convosco, e é um bocado a ver com o que tem sido agora, está na ordem do dia, que foi até inclusivamente no dia de Portugal, a ida do Presidente da República a comemorar o Dia de Portugal em Porto Alegre, em que se falou muito do desfazamento da sociedade com o mundo rural e das dificuldades que o mundo rural tem hoje em dia. Aquilo que eu vos pergunto é, basta estas idas do Presidente da República e transmitirmos estas mensagens que são muito ligadas a este dia, é suficiente? O que é que se passa com o mundo rural e com o mundo político? Estamos desfasados? Como é que conseguimos mudar esta metodologia? Se calhar começava aqui pela Patrícia, que nos pudesse dar um bocado a sua opinião sobre este assunto. Falar para aqui, não é? Bom dia, muito obrigada pela pergunta e pelo convite para estar aqui. Eu diria que não é só o afastamento do mundo rural do mundo político, é o afastamento do mundo rural da sociedade em geral, mas é mais grave do que isso. De facto, uma questão geracional e de evolução dos tempos, as pessoas foram-se afastando da sua origem mais rural, porque foram mudando para a cidade e deixaram, portanto, ao fim de algumas gerações, deixaram de ir ao fim de semana à terra buscar as batatas e as cebolas e, portanto, as pessoas foram-se afastando daquilo que é o conhecimento da realidade do mundo rural. E o que eu acho grave que tem acontecido, em particular nos últimos tempos, é que a própria sociedade, a escola, portanto, em toda a formação das pessoas, é importante marcar e registar a importância que o mundo rural tem, porque a agricultura, desde já como atividade primária, sofreu uma evolução brutal ao longo dos tempos. Hoje em dia é altamente tecnológica, é moderna e é preciso que as pessoas, desde logo a começar nas crianças, nas escolas, saibam e tenham conhecimento do mais moderno que se faz. Nós vimos logo até nos manuais escolares aquilo que é ensinado às nossas crianças do que é a agricultura, é uma agricultura muito atrasada. Ora, isto leva a que as crianças se desenvolvam em jovens e depois em adultos sem aquilo que é o conhecimento real e depois é muito fácil o que eu ultimamente tenho chamado a teoria do medo, quer dizer, quando há mensagens que assustam as pessoas e não conhecendo a realidade, é muito mais fácil ir atrás de uma mensagem errada, mas que assusta e portanto, é preciso que o mundo rural se una, que eu penso que tem acontecido nos últimos tempos, para tentar, quase um grito de alerta, a mostrar à sociedade que existem e que não são aquilo que a sociedade pensa que são, mas também é preciso que o poder político e a administração pública reconheça essa importância e dê a devida atenção a todos os atores do mundo rural, desde não só, quer dizer, a começar pelos agricultores, mas a todos aqueles que atuam, que vivem de atividades ligadas ao mundo rural e também nas atividades ligadas ao interior e que lhes dê a devida importância para que a sociedade, porque quando são os próprios atores políticos, eu digo isto mais a tutela, não é? Portanto, a administração pública e neste caso o Governo e o Estado, quando não dão a devida importância, também a sociedade também não reconhece e não valoriza aquilo que não conhece. Muito bem. Pedro, qual é a sua opinião? Bom, antes de mais, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é sempre um prazer e uma honra estar na Feira Nacional da Agricultura, mas dizer que quando falamos do mundo rural, temos que colocar na agenda que o mundo rural é sinónimo de autenticidade, genuíno, verdadeiro. São estas as palavras que definem o mundo rural e tem que ser visto sempre nessa perspectiva, porque se destruirmos aquilo que é autêntico, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é realmente a identidade de um povo,
depois temos que vir compensar. E tem havido algumas políticas e alguns projetos para compensar as asneiras que o homem fez. Note-se, hoje quando falamos na reinserção do lince ibérico, nomeadamente o Parque Natural do Val do Guadiana, em Mértola, foi porquê? Porque não nos preocupámos que era importante ter essa espécie. Deixámos-la quase desaparecer. E depois teve que se criar projetos para voltar a ter o lince ibérico. E com o mundo rural e com a nossa agricultura é isso mesmo. Nós não podemos deixar desaparecer aquilo que é a identidade de um povo, aquilo que é a sustentabilidade de um povo, a sustentabilidade de um país, a sustentabilidade de um planeta. Porque a agricultura que se pratica no mundo rural, embora muito bem referido, como a Patrícia aqui acrescentou, altamente tecnológica, produtiva, mas também tem sempre uma componente ambiental, uma componente de equilíbrio do ecossistema. E é isso que, numa lógica mais urbana, tem que perceber que o mundo rural, embora sejamos pouco, mas estamos a dar um grande contributo para a sustentabilidade e para o equilíbrio do ecossistema. E isso tem que ser colocado na agenda. Certo é, nós temos referido aqui e sabemos que temos muitos problemas, até porque cada vez temos menos pessoas a viver no interior, cada vez somos olhados de forma diferente e menos prestigiada. Mas é preciso colocar na agenda a importância que isto tem para a coesão nacional, para o equilíbrio, e que a agricultura, para além destes fatores todos, também tem uma forte componente ambiental. E isso é preciso, eu digo e repito com muita frequência, que o maior ambientalista, o verdadeiro ambientalista é o agricultor, porque é aquele que lá vive, é aquele que está em harmonia com as outras espécies, é aquele que está em harmonia com o funcionamento da terra e o funcionamento do mundo rural. E é isso que nós temos que pôr sempre na agenda, de uma forma clara e objetiva. É preciso dizer que não estamos disponíveis para haver o desequilíbrio. Eu dou muitas vezes o exemplo que quando somos reconhecidos internacionalmente por prémios, por reconhecimentos da Unesco de património imaterial da humanidade, todos esses são exemplos de coisas que ainda se fazem no mundo rural. Não é numa lógica urbana onde tudo é igual, onde tudo parece que é feito no mesmo país, venha ele de um outro continente, ou seja, do continente europeu. E é isso que temos que chamar a atenção, é isso que temos que pôr na ordem do dia. O mundo rural é sinónimo de autenticidade, de genuíno, de verdadeiro. E é isso que é a nossa defesa em prol da sustentabilidade do planeta. Muito bem. Nuno? Olá, António. Obrigado. Eu acho que há aqui realmente um conjunto de pontos importantes que os meus colegas aqui focaram, mas eu quero realçar algo que para mim se tem esquecido e temos passado muito ao lado dessa questão. O mundo rural são pessoas. Eu acho que nós temos a ideia que se tem que o mundo rural é algo que está lá distante. Parece que as pessoas não fazem parte desse mundo rural. Quando a sociedade, e ainda há bocadinho disseste muito bem, quando o Presidente da República decide que o 10 de junho, o Dia de Portugal, é feito no interior do país, num dos sítios onde podemos, se calhar, ter a certeza que vivem mais deste mundo rural. É para mostrar que este mundo rural é feito de pessoas. Há pessoas lá e nós temos cada vez mais de preocupar com essas pessoas. Hoje em dia temos um conjunto de modelos de gestão do mundo rural que são importados e não estão nestes três partidos que aqui estão representados, mas que se esquecem constantemente das pessoas. Constantemente das pessoas. E se nós formos ver o que se está a passar, não só na Europa e já muito em Portugal, o caminho é tendencial para que as pessoas vejam que o mundo verde, que é um mundo que querem pôr diferente do mundo rural, ou seja, querem que o mundo verde não seja o mundo rural, não é? E esse mundo verde, que não é o mundo rural, é um mundo sem pessoas. É engraçado. Eu ontem estava a pensar nessa análise e temos uma onda que está a passar em que olha para a ecologia, não é? Olha para a ecologia como se fosse um mundo sem ser vivos. Porque a ecologia, para eles, não tem de ser vivos. Portanto, a ecologia só tem árvores, só tem vegetais, não é ser vivos dos animais. Portanto, para eles não tem. A proteína animal é uma chatice, os seres humanos são uma chatice porque alteram o ecossistema, mas não percebem que o ecossistema vive desse ser humano. E, portanto, eu acho que o distanciamento que está a existir hoje da sociedade já não é tanto só culpa dos políticos, porque eu acho que os políticos têm feito um trabalho
grande nos últimos anos de tentar recuperar, e nós que aqui estamos os três não nos temos retirado nenhum esforço a isso, pelo contrário, temos feito tudo o que está ao nosso alcance para pôr esses assuntos em cima da mesa e na agenda, e portanto eu acho que o problema já não é só político. Portanto, quando temos um Presidente da República que vai para o interior, quando temos deputados que falam disto todos os dias, que tentam alertar as pessoas, o problema já está também naquilo que a sociedade civil tem na consciência, que é o mundo rural, que é o mundo distante, que é o mundo sem pessoas. E portanto eu hoje preocupa-me porque o mundo rural, como disse aqui o Pedro muito bem, o Pedro Carmo, o mundo rural é essencial para a coesão social, para a coesão territorial. Aliás, o mundo rural é meio ambiente. E nós ainda não conseguimos passar a estes movimentos, e estes movimentos radicais, que o mundo rural é o maior promotor do meio ambiente. Nós sem mundo rural não temos meio ambiente, não temos economias sociais, não temos a coesão territorial e social. E portanto, mas eu continuo a dizer, se calhar já não está só na mão dos políticos, está na mão da sociedade portuguesa. E faz parte que a sociedade portuguesa cada vez se una mais, especialmente aquelas pessoas que estão no mundo rural, não é? E que vivem no mundo rural e que consigam passar para as outras, no fundo, as externalidades positivas que hoje este mundo, que é o mundo verde, esse é o verdadeiro mundo verde, é o mundo rural, esse é que é o verdadeiro mundo verde, onde as pessoas, os animais e os vegetais coexistem, não é? De uma maneira saudável, num ecossistema que é um ecossistema saudável. E, portanto, eu acho que neste momento já está mais na mão da sociedade que só nos políticos. Os políticos estão a fazer o seu trabalho, agora falta à sociedade fazer o seu também. Muito bem, mas lá está, precisamos que a sociedade delegue nos políticos a capacidade de fazer políticas favoráveis para o mundo rural. Mas é certo é que o nosso sistema eleitoral vai-nos fazer com que, já nas próximas eleições em outubro, vamos ter menos cadeiras no Parlamento para representantes das áreas do mundo rural. Os três que aqui estão foram eleitos por círculos eleitorais do mundo rural, nomeadamente por Santarém e por Ourique, Beja, e sabemos perfeitamente que nas próximas eleições vamos ter alguns deputados que eram eleitos pelo mundo rural, que derivado da lei eleitoral e por não terem tanta representatividade em termos de população, vamos ter menos deputados do mundo rural. Ou seja, vamos ter menos representantes como vocês a defender esta área do país dentro do Parlamento. E isso é um problema, porque cada vez vamos ter menos voz, cada vez vamos ter menos pessoas a defender-nos com conhecimento de causa e cada vez vamos ter esta visão cada vez mais urbana do que é o mundo rural e do que é que consideram que deve ser o mundo rural, que na grande maioria das vezes é muito desfasada. A minha pergunta para vocês é como é que conseguimos contrariar isto, nomeadamente através dos partidos que vocês representam, como é que conseguimos tentar passar a mensagem de que o mundo rural não pode depender única e exclusivamente do número de pessoas que lá nascem e que lá habitam, porque senão vamos chegar a uma altura, com esta inclinação da sociedade ao litoral, chegamos a uma altura que o mundo rural não vai ter representantes. Como é que conseguimos mudar isto? Pedro? Tem toda a razão o António Paulo Soares, quando referiu aqui a questão da fraca ou da pouca representatividade do mundo rural, é um problema que nós sentimos no dia a dia. E eu dou muitas vezes este exemplo e vou referi-lo mais uma vez, quando 1/3 do país elege, que é o distrito de Beja, Évora e Porto Alegre, elege 8 deputados na Assembleia da República. Só a pequena faixa litoral do Algarve elege 9 deputados. É para que se perceba bem a diferença da proporcionalidade entre uma região e outra região. Ou seja, tem que haver uma alteração da lei eleitoral que permita que estes territórios extensos tenham uma maior representatividade. Não é com propostas desfasadas da realidade, como foi a última proposta, que na Assembleia da República haver cadeiras vazias em função da proporção dos votos brancos. Não, isso ainda continuaria a afastar mais, isso é levava-nos a outra discussão, mas é naturalmente uma discussão sem sentido, proposto por o Presidente do PSD, que não faz e não acolheu da parte de ninguém a sua aceitação. Mas o que está em causa é que efetivamente nós, no mundo rural, temos que ter uma parte ativa, uma parte participativa e ser reconhecidos como tal.
não efetivamente depois de estarmos a caminhar para muitas dificuldades, para cada vez aumentar a desertificação e cada vez aumentar o distanciamento entre as grandes urbes, depois é já tarde e depois vamos ter que criar medidas compensatórias, como muitas outras que temos nós o exemplo de propostas na Assembleia da República, que visam, por decreto, por legislação, querer alterar aquilo que se deixou continuar e que se deixou evoluir no sentido negativo durante décadas. E depois não é com legislação, não é por decreto que se consegue mudar isso. Nós temos que evitar que essas situações aconteçam. Temos que evitar que os jovens abandonem o mundo rural. Foi aqui referido, hoje a Alqueva transformou a região do Baixo Alentejo, a Alqueva transformou a Beja. Eu ontem visitei uma empresa que tem que criou, só com os investimentos agrícolas, mais de 300 postos de trabalho. Desses 300 postos de trabalho, cerca de 50 são jovens licenciados formados na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja. Isto são medidas concretas que efetivamente inverteram a situação do Baixo Alentejo, mas mesmo assim está sob um forte ataque, dizendo que devemos voltar ao antigamente, devemos voltar a ter alguma agricultura tradicional, devemos voltar a ter a mesma paisagem que tínhamos, mas isto não é compatível com a realidade dos dias de hoje. Não é possível conciliar estas duas situações. É possível que os jovens não ficarão lá a praticar uma agricultura de subsistência, por muito romântica que ela fosse, por muito bonita que seja agradável a quem vai das grandes urbes visitar o Baixo Alentejo e reconhecer aquele momento. Não, a Alqueva transformou, a Alqueva modificou, mas modificou pela positiva, com os jovens, criando postos de trabalho, trazendo investimento. O mundo rural que nós temos hoje é esse mundo rural novo, é um novo paradigma que transformamos. Não podemos ficar agarrados a visões idílicas do passado que só trouxeram foi o abandono destes territórios. É isso que tem que estar em cima da mesa e por isso tem que haver políticas de compensação, políticas de coesão que permitam continuar a investir no mundo rural, mas nesta perspectiva, não é numa perspectiva de dependência de auxílio. Não, é de uma participação ativa necessária para a coesão do país. Patrícia, como é que mudamos esta lei eleitoral? Bem, isto de facto dava-nos para muito mais do que este bocadinho que aqui temos. Eu reitero aquilo que o Pedro disse e de facto, e que o António também referiu, é um facto que o mundo rural, ou a desertificação do território por via da lei eleitoral faz com que haja muito menos representatividade. Eu dividiria aqui a questão em duas matérias. Uma delas, a óbvia necessidade de revisão da lei eleitoral. Não tenho uma proposta, aliás, não tenho uma proposta, nem seria agora o momento para aqui apresentar, mas julgo que de facto o território no futuro temos de pensar numa revisão da lei eleitoral em que o território tenha algum peso no cômputo geral, porque só assim é que nós conseguimos de alguma forma ter uma maior representatividade do território no Parlamento, mas para além disso, e enquanto isso não acontece, porque certamente não será para já, e temos umas eleições à porta onde, aliás, o Distrito de Santarém, nas últimas eleições legislativas, perdeu um deputado também para Setúbal e agora nas próximas eleições é Viseu e não me recordo qual, e Guarda. E, portanto, vai agravar-se a situação. Mas, para além dessa questão de que, se calhar, na próxima legislatura deveríamos pensar na revisão da lei eleitoral, eu acho que há aquilo que podemos fazer no imediato, portanto, no curto prazo, que também é isso que nos interessa, que é os partidos darem valor àquilo que são as atividades e o valor intrínseco que o mundo rural tem, que tem de lhe dar, e fazer as suas políticas e as suas decisões, não só em propostas políticas, mas também e sobretudo naquilo que são as votações da Assembleia da República, reflitam essa importância que esse mundo rural tem. E aí eu no meu partido não tenho de facto essa dificuldade, consigo geralmente, e eu sendo representando o mundo rural e ainda por cima é a área pela qual eu respondo no CDS, consigo com muita facilidade transmitir aquilo que são os valores em que eu acredito intrinsecamente e que me revejo, ou em que os meus colegas deputados se revêem naquilo que são depois as decisões na Assembleia da República. Mas nos partidos maiores, como é óbvio, também há mais diversidade e é preciso fazer os deputados que representam o mundo rural fazerem algum lobby
e terão de fazer esse trabalho. Eu diria que é preciso também alterar e defender políticas que valorizem de facto o território, porque eu acho que o território não tem de estar, eu não concordo com a lógica do povoar o território. Nós não vimos aqui povoadores, o território tem de estar gerido, não tem de ser, para estar bem gerido, não tem necessariamente de estar povoado. É preciso que haja de facto quem queira lá estar, e há muito bons exemplos também até aqui no nosso distrito. Por exemplo, Tomar tem um centro tecnológico, o Instituto Politécnico de Tomar. Há tudo que é hoje em dia com a tecnologia, o smart work, aquilo que nós no CDS designámos o smart working. Há muita coisa que se pode fazer a partir de casa. Portanto, Portugal é líder em muitas tecnologias e, portanto, nós podemos de facto ter o território do interior gerido e até ocupado, não é preciso ser povoado, porque não vamos povoar por decreto, não é? Ninguém vai para lá por decreto, vai porque tem condições de vida, porque há empresas, porque se cria trabalho, e atrás disso vem um conjunto de serviços e de matéria, a economia no fundo floresce à volta disso. E portanto é nessa matéria que eu acho que de facto é importante apostar com políticas que valorizem e que atraiam as pessoas, e não é fácil, porque se fosse fácil já estavam de facto feitas e implementadas. Aqui, só para terminar, de facto tudo o que e voltando ao tema que estamos na Feira Nacional da Agricultura, a agricultura com tudo aquilo que lhe está associado a montante, portanto, e a jusante, os serviços, a prestação de serviços, os fatores de produção, e eu diria, há um termo que eu há pouco não referi, mas que eu acho que é muito importante referir, nós hoje em dia falamos muito de ambiente, e de facto a intensificação sustentável é um termo que no passado não existia, mas que eu acho que é muito importante e que devemos colocar o foco nele, porque é possível, com a mecanização, tendo preocupações ambientais que no passado não existiam tanto e que hoje em dia são importantes, falarmos numa intensificação ambiental sustentável, uma intensificação sustentável que permite compatibilizar a atividade económica com a proteção do ambiente. Muito bem. Nuno, conseguimos pôr a revisão da lei eleitoral na agenda política? Bom, conseguir pôr a revisão da lei eleitoral, até poderemos conseguir pôr. Eu não vejo esse o problema, eu vejo é que o problema vai muito mais para além do que essa revisão da lei eleitoral. Vamos lá ver, eu comecei a primeira intervenção por dizer que o mundo rural são pessoas. Se não tivermos lá pessoas, não precisamos de deputados para ter pessoas. Eu tenho uma ideia um bocadinho diferente, se calhar, daqui que foi falada da Patrícia. Eu acho que nós temos perdido esta capacidade de influência, porque temos menos políticos, que a lei eleitoral favorece os centros onde tem mais pessoas, e portanto, se nós não levarmos pessoas para o interior, vamos estar sempre nisto. Mas depois eu pergunto, então, mas se não temos pessoas lá, se a coisa é assim, não, nós não precisamos lá de pessoas, então, mas porque precisamos de políticos lá? Se é só questão de ocupação de território, todos sabemos. Eu acho que temos que levar pessoas. Aliás, no governo anterior foi feito um grande trabalho sobre aquilo que era os incentivos aos territórios de baixa densidade e ao apoio à natalidade. Nós somos um dos países da Europa, provavelmente, se não é o último ou o penúltimo, com uma menor taxa de natalidade. E, portanto, enquanto nós não conseguimos inverter isto, porque é que os portugueses não têm mais filhos? Porque é que os portugueses não querem viver no interior do país? Não é? Porquê? Não vamos conseguir reverter nada, porque ninguém consegue fazer leis eleitorais e mudar leis eleitorais para territórios onde não estão as pessoas. Nós temos que criar condições de vida nestes territórios de baixa densidade. É muito complicado hoje, com os incentivos, com as motivações, com todas estas questões que aliciam as pessoas a vir para os centros urbanos e mais litorais, não é? Por o país completamente inclinado, dizer às pessoas que as temos que manter no interior do país. Portanto, nós temos que ter uma política de retenção. Política de retenção. Eu também não vou na questão só dos incentivos, não é porque uma pessoa paga menos IRS, ou porque uma pessoa se calhar ganha um bocadinho mais que as pessoas do litoral, que se vai mudar para o interior.
porque se no interior depois chegar lá pode ganhar mais, mas se não tiver escolas, se não tiver centros de saúde, se não tiver internet, se não tiver essas questões, então mas chega-me a ganhar mais? Não chega. Nós precisamos de criar condições efetivas de vida das pessoas no interior do país. E, portanto, o trabalho tem que ser feito. E, como dizia a Patrícia, se fosse fácil já tinha sido feito. Mas isto é aos anos. E aos anos que se tem discutido isto. Eu até digo mais. Se calhar era preciso, quando falam em concertações entre os partidos, não é? Que haja um pacto de regime. Se calhar o primeiro pacto de regime não era na questão fiscal, não é na questão laboral, era na questão do interior do país. Os partidos se juntarem-se e dizerem assim, nós temos de ter uma política conjunta. Porque quantas vezes vão os diplomas à Assembleia e por interesses partidários, e todos nós sabemos que acabamos sempre por esses diplomas não irem para a frente. Porquê? Porque cada partido consegue às vezes pôr os interesses do próprio eleitorado, não é? À frente dos interesses daquilo que seriam os diferentes do interior do país. Portanto, eu acho que para haver um pacto de regime deveria começar exatamente por aquilo que queremos fazer nos territórios de baixa densidade. Muito bem. Para terminarmos, a última questão que o Pedro do Carmo até já lançou aqui. Hoje à tarde no Parlamento vai haver uma discussão de urgência proposta pelo Partido Ecologista aos Verdes sobre o que eles designam a problemática das culturas intensivas no Baixo Alentejo e nomeadamente à volta do Alqueva. Temos vindo a falar de desertificação, temos vindo a falar de falta de apostas no interior, temos vindo a falar de um afastamento da sociedade das zonas rurais. O que é certo é que, tal como o Pedro já falou, o Alqueva é um caso de sucesso. O Alqueva foi construído, financiado e pensado exatamente para criar um cluster económico de agricultura no Baixo Alentejo, e isso é uma realidade. O que é certo é que temos vindo nos últimos tempos, quer na comunicação social, quer no Parlamento em si, tem vindo a haver um pressing, uma força muito grande, com uma ideologia contrária às culturas intensivas e que está agora na ordem do dia e vai ser hoje discutido isso no Parlamento. A minha ideia é realmente, se há casos negativos, que esses casos negativos sejam assinalados e que sejam vistos com cuidado e que seja feito um código de boas práticas para que realmente as coisas, quando são feitas, sejam feitas com qualidade. Mas não vejo a questão proibicionista como uma solução, muito menos como o Pedro dizia, que algumas propostas dizem que o Alqueva devia ser usado para modificar as atuais usos do solo para uma cultura familiar, para uma agricultura de subsistência. Não penso que seja essa a realidade, mas a minha questão para vocês é como é que conseguimos mudar esta forma de ver do Parlamento com questões proibicionistas e como é que mudamos isto para questões proativas? Sermos nós, vocês, em representação dos vossos partidos, que consigam dar um passo em frente para realmente dizer isto é uma aposta, mas realmente necessitamos dos bons exemplos e necessitamos de combater os maus exemplos. Eu fazendo a volta ao contrário, começava pelo Nuno e perguntava qual é que é o ponto de vista do Nuno acerca deste assunto. Bom, eu acho que vamos voltar também um bocadinho àquilo que eu disse. Neste momento temos um clima político carregado de radicalismos. Aqui não está em causa, e eu acho que já não está em causa, aquilo que são os benefícios, as menos-valias de qualquer cultura à volta do Alqueva. O que está em cima da mesa hoje, e o que vai estar em cima da mesa, é realmente radicalismos e questões eleitorais. Aquilo é uma questão eleitoral, o que está em cima é uma questão eleitoral, e eu acho que, mais uma vez, temos que nos despir desse casaco, desses partidos ideológicos que determinados partidos trazem para cima disto, porque a mim não me diz nada se a cultura é mais intensiva ou menos intensiva, ou se está sediada na bacia do Alqueva, ou que não esteja. O que nos interessa é que haja boas práticas agrícolas, não é? Sustentáveis, que garantam esta coexistência entre o meio ambiente e aquilo que é a produção, porque nós não nos podemos esquecer que vamos ter que alimentar cada vez mais bocas, a humanidade está a crescer de uma forma exponencial, e se nós não temos culturas que produzam mais, temos que ocupar mais espaço. Ocupando mais espaço, estamos a ir buscar, se calhar, aquela parte que os ambientalistas defendem. Portanto, só há aqui uma hipótese: coexistir todos. Para coexistir todos, nós temos de ter boas práticas agrícolas que evitem o desperdício da água, que usem menos pesticidas, no fundo mais amigas do ambiente, mas que produzam mais, porque nós temos que comer.
E, portanto, quando alguém vem dizer que é contra tudo isso e é contra todo esse tipo de culturas e não apresenta qualquer alternativa, e para eles é essa agricultura de subsistência, não é? Metade da população morria à fome. E, portanto, quando não explicam isto chama-se demagogia política e radicalismo. E só pensam nos votos de meia dúzia de pessoas que eles querem agarrar. Não se estão a pensar nas pessoas efetivamente. E, portanto, o que hoje está em cima da mesa, e as pessoas têm que se aperceber que não é com radicalismos, não é com frases feitas e não é querendo criar esta dicotomia tão assimétrica entre a produção e o meio ambiente, que vamos lá. É ao contrário, é a ponderação, bom senso, e tentarmos cada vez que a agricultura tenha as melhores práticas, seja mais sustentada e que, acima de tudo, consiga garantir alimentação para as pessoas. Que é isso que nós precisamos, alimentar-nos nos próximos anos. Muito bem. Patrícia? Obrigada, António. Bem, eu diria, para começar, que de facto tem de haver espaço para todos. Há espaço para, apesar de Portugal ser um país pequeno em termos de território, é muito diversificado e isso é uma das riquezas que nós temos e, portanto, há espaço certamente para a agricultura biológica, para a agricultura extensiva e para a agricultura intensiva, sempre na lógica que eu disse há pouco da intensificação sustentável, que cada vez mais é uma preocupação. Depois, relativamente ao tema em debate logo à tarde, que vai ser sobretudo o olival superintensivo, certamente há agricultores que utilizam mais práticas e que não são bons profissionais, há certamente. Como há maus professores, há maus médicos, há bons médicos, há bons professores, há maus professores, há maus agricultores, há bons agricultores, até há maus políticos e bons políticos. E, portanto, bons e maus profissionais há em todo lado. E os maus exemplos devem ser chamados à atenção, corrigidos e penalizados, se for o caso disso. E, portanto, nós não temos de legislar ou de decidir em função dos maus exemplos. Não é porque há carros em excesso de velocidade na estrada que nós vamos proibir os carros de andar na estrada. Portanto, posto isto, vamos olhar para aquilo que é o bom exemplo e para aquilo que é o bom que o olival superintensivo nos traz, mas também uma realidade nova que nos traz um problema novo e que nós não podemos ignorá-lo e que devemos olhar para ele e procurar soluções, enquanto que há partidos que são proibicionistas e que, quando há um problema, proíbe-se. O que nós defendemos é que, se há um problema, então vamos procurar uma solução, uma alternativa. Concretamente, no caso das aves mortas, portanto, da colheita noturna, que é um dos temas que certamente terá, e não querendo aqui correr o risco de me estar a antecipar e dos meus colegas me roubarem o discurso logo à tarde, mas quer dizer, no fundo nós temos temos o olival, a colheita noturna, e houve, de facto, uma análise, uma amostragem, salvo erro, feita o ano passado, até já tivemos a Secretária de Estado do Ordenamento da Conservação da Natureza no Parlamento a falar sobre isto, e o ICNF comprometeu-se a aumentar para a próxima época de colheita e, portanto, não pode ser agora, porque a colheita do olival tem as culturas têm um ciclo próprio e, portanto, a colheita é entre outubro e fevereiro, mais ou menos, depende das zonas do país, e, portanto, na próxima época de colheitas perceber onde é que há as zonas de dormitório das aves e se calhar, portanto, conhecendo esse problema novo, em vez de se proibir a colheita noturna, podemos chegar à conclusão que em alguns sítios não é possível fazer, então vamos colher de dia nessas zonas, colher de noite nas zonas onde é possível, onde não há aves, ou então até espantar as aves. Eu já ouvi do que falei com o setor que há uns drones em forma de águia que assustam as aves que podem levantar voo naquele momento, faz a colheita e a seguir elas voltam a pousar. Portanto, certamente haverá soluções ou pelo menos são essas soluções que nós devemos explorar antes de passar à proibição. Se for necessário, se chegar à conclusão que não há outra alternativa, então de facto se proíbe a colheita noturna, mas eu acredito que a tecnologia nos permite encontrar soluções alternativas. Depois, o outro problema que não tem a ver com a colheita, que tem a ver com o termo superintensivo, que é negativo, e o termo pesticidas. Portanto, eu acho que devíamos, e isto é uma coisa que eu não tenho tempo para usar e é muito técnico para usar logo à tarde no Parlamento, mas que eu não queria deixar de dar aqui nota. É porque o olival superintensivo é um nome que apareceu para designar o olival em sebe e é preciso que as pessoas percebam isso, os ouvintes, pronto, e quem não conhece o olival, que havia o olival tradicional, que era o olival de sequeiro, depois há o olival
olival que é em pomar, o olival regadio, que se chamou olival intensivo por contraposição ao olival de sequeiro, e depois quando apareceu este novo modo de condução do olival, que é em sebe, se resolveu chamar superintensivo, mas a produtividade, a produção por hectare de um olival superintensivo é igualzinha à de um olival intensivo, portanto um pomar, um olival pomar regado. E, portanto, o termo superintensivo não tem de ter associado necessariamente mais pesticidas e menos bem utilizados. Portanto, se a agricultura for... E os agricultores hoje em dia são extremamente escrutinados, os produtos fitofarmacêuticos que podem utilizar são cada vez menos e com mais preocupações ambientais, estamos na União Europeia, e portanto é preciso que as pessoas percebam, que a sociedade civil, que os tais que não percebem, que não têm conhecimento e que ouvem aquilo que os políticos lhes dizem, e que é muito mais fácil, uma pessoa assustada é muito mais difícil de convencer, de voltar a acreditar e a ganhar confiança do que uma pessoa informada. E, portanto, eu defendo que as pessoas devem tomar as suas decisões com informação correta, e se nós não tivéssemos de facto uns olivais com tantos pesticidas como se diz, se calhar não tínhamos tantos prémios, tantos azeites premiados de topo. Temos azeites, Portugal todos os anos nos concursos internacionais de azeite fica com os seus azeites no lugar de topo, muitas vezes ganha o primeiro lugar, e portanto se tivesse resíduos de pesticidas certamente isso não aconteceria. Portanto é preciso que as pessoas tenham confiança e que os casos que não são bons, em que as coisas não correm bem, sejam de facto identificados, se procurem alternativas, e quem não cumpre, como é óbvio, seja penalizado para não manchar o nome dos outros. Pedro, passámos de uma primeira imagem dos olivais à volta do Alqueva como uma causa da perda grave de biodiversidade para um novo panorama em que afinal temos pássaros a mais nos olivais e que as colheitas matam milhares de pássaros. Ou seja, estamos a falar aqui em tentativa de legislar sem termos conhecimento do que é que realmente se passa. Qual é a forma como o Parlamento deve atuar em relação a isto? Esse é realmente o grande problema, é falar sobre os assuntos e tentar legislar sem antes esclarecer e sem conhecer com dados científicos, técnicos e objetivos sobre aquilo que se está a discutir. E depois toda a gente fala, mas efetivamente não há nenhuma sustentabilidade, nenhuma base científica sobre isso. E por isso é preciso esclarecer e voltar um bocadinho atrás. Eu recordo quando se discutia a construção da barragem do Alqueva, aquilo que toda a gente falava em todo o território nacional era que nunca a barragem ia encher, segundo, nunca iríamos ter agricultores disponíveis para fazer regadio, porque isso não era o ADN deles, nem tinham experiência, nem estavam motivados por regadio, e, em terceiro lugar, os solos eram tão pobres que nunca iam ser rentáveis. Ou seja, são três nuances que os contra a construção da barragem do Alqueva estavam sempre a expor. Ora, com a construção da barragem, tudo isso caiu por terra e hoje aquele território é um território em crescimento, um território que produz e um território que mudou radicalmente devido à barragem do Alqueva. Mas continua a haver gente que continua a dizer que não se deve construir barragens. Note-se, o Governo agora decidiu, e bem, construir também a barragem do Pisão. Porquê? Porque destes três distritos, o distrito que estava a sentir maior dificuldades com o aumento da desertificação, com o abandono destes territórios, é o distrito de Porto Alegre. A barragem do Pisão vai replicar aquilo que está a fazer em Alqueva e isso é de todo importante. Por isso é preciso falar sobre estas matérias. Mas dar aqui só um pequeno exemplo para despertar a consciência das pessoas, relativamente à mortandade dos pássaros, que não existe nenhum dado objetivo sobre isso. Foi uma notícia que foi construída e tem sido amplamente divulgada. Mas eu dou só este exemplo da vinha. Se for alguém colher vinha durante a noite, só tem vantagens. Melhora a qualidade da uva, o vinho que sai é extraordinário, só tem vantagens. Ora, todos nós que vivemos no mundo rural sabemos se os pássaros gostam é da uva e da uva doce e na vinha. Mas se for uma colheita noturna na vinha, está tudo certo. Se for uma colheita noturna no olival, só tem prejuízo. Não é possível falar sobre estas matérias sem conhecer. Dizer mais o seguinte, está tudo bem? Não, não está tudo bem.
Mas nós não podemos pedir ao Estado que esteja sempre a intervir, queremos menos Estado ou mais Estado. O Estado não pode decidir quais são as culturas. O Estado pode apoiar e potenciar e através das políticas nacionais e comunitárias, apoiar mais algumas culturas para a diversidade de culturas nesta região. Mas não pode dizer a uma pessoa, o senhor só faz isto neste terreno ou só faz outro tipo de cultura. Não é possível. E além disso entronca num conjunto de políticas comunitárias que impedem que isso aconteça. Por isso é uma visão, eu continuo a dizer que há uma visão idílica, uma visão urbana sobre aquilo como nós devemos viver e sobre o que nós devemos fazer, porque efetivamente, e depois mistura-se muito tipos de situações que estão a correr menos bem com a própria agricultura. Nesta questão do olival, tem-se também trazido muito para confundir e para argumentar contra este tipo de produção, que é as fábricas do bagaço de azeitona. Ora, a questão do bagaço de azeitona sempre foi um problema, mas sempre existiu, porque antigamente tínhamos as águas russas, hoje temos as fábricas que podem poluir. Se poluem, têm que ser efetivamente devidamente inspecionadas e não podem prejudicar as populações. Mas essa é outra questão que nada tem a ver com os olivais intensivos, e está-se a misturar uma coisa com outra quando não é verdade, quando quem vive no mundo rural sabe que isto não é a mesma coisa. De continuar a dizer que antigamente é que era bom, que antigamente é que se fazia trigo e que tínhamos a altura das colheitas e que era lindo, sim, mas não é possível, e é preciso dizer que a adubação dos solos, os fitofármacos usados na cultura do trigo é muito superior à questão dos olivais. Mas o que acontece é a paisagem mudou e as pessoas são relutantes à mudança, e depois é fácil contra-argumentar e potenciar os argumentos de quem não gostou de ver a paisagem mudar. Mas isso não é o essencial de uma região, nem isso pode ser o fator determinante para continuar a ter uma agricultura que é necessária para fixar pessoas no interior e que é necessária para aumentar as exportações e que é necessária essencialmente para alimentar a população. Muito bem, muito obrigado a todos, obrigado pela vossa participação e desejo a maior das sortes a continuarem a defender o mundo rural como têm defendido no Parlamento e a nossa representação. Muito obrigado.